Oi, eu sou o Bruno Mestieri e hoje eu vou falar sobre DSLR, o tipo mais consagrado e mais usado no meio profissional de fotografia. Existem diversos tamanhos, tipos e faixas de preço desse tipo de equipamento. É muito importante que você conheça eles. Nós temos basicamente três tipos de câmeras DSLR: as de entrada, as medianas e as mais avançadas, cada uma com a sua vantagem. Começando pelas de entrada, eu tenho aqui como exemplo, a T3, uma câmera da Canon, um excelente equipamento. Já foi sucedida por diversos modelos. A gente já está aí se eu não estiver enganado, agora em 2020 a gente está na T7. São câmeras leves, pequenas. O corpo delas é de plástico, a maioria das partes é de plástico, algumas partes de borracha. Tem um valor relativamente baixo, né? Esse modelo aqui você não encontra mais nova, não é mais produzida, mas ela na época tinha um valor bastante módico, assim como as mais novas. As vantagens desse tipo de câmera são câmeras leves, práticas, são câmeras baratas e são boas para quem está iniciando. Por quê? Elas não têm tantos botões assim, elas não têm tantas funcionalidades assim. Então, muitas vezes o iniciante vai ver muitos botões, vai ver muita coisa na câmera e vai acabar se perdendo. Para quem está começando, uma excelente pedida é esse tipo de câmera. Tem Canon, tem Nikon, tem outras marcas, tem modelos mais novos do que esse, alguns um pouco mais avançados, mas em base são essas câmeras. São pequenas, leves, quase sempre o corpo é todinho de plástico e vale a pena para quem está começando. Ainda nos modelos mais simples a gente tem algumas desvantagens. Como o corpo é todinho de plástico, ela é um pouco mais frágil. Por ser muito leve, muitas pessoas sentem um pouco de dificuldade em estabilização da foto. Ela treme muito fácil. Para algumas mãos como a minha, um pouco maiores, ela não preenche legal, então esse dedo acaba sendo um problema, causa até um pouco de dor para segurar, porque o peso da lente projeta ela para frente e você não tem suporte para segurar ela, como uma como essa aqui, que já tem tamanho para uma pegada completa. E ela costuma ser menos rápida na foto. Então, por exemplo, se você vai fotografar um esporte, um animal, um pássaro, alguma coisa, muitas vezes você vai perder cliques. Aí nós temos os modelos intermediários, como esse daqui, que são excelentes para quase todo tipo de categoria de fotógrafo. Fotógrafo mais experiente tem bastante funções nessa câmera que ele pode usar, tem bastante coisa que ele consegue extrair o máximo possível da cena dele, e é um equipamento já bem mais resistente, mais robusto. Essa aqui é uma 6D, ela tem já o corpo todo em metal. As partes de borracha são mais resistentes, são mais grossas, tem uma pegada mais firme. Até a pegada mesmo com a mão é melhor, tem algumas vantagens. Ela é mais pesada, uma desvantagem para algumas pessoas, especialmente se você acoplar nela uma lente muito grande. Ela chega a ter aí 3, 4 quilos até de peso do conjunto completo, entre bateria, corpo da câmera e a lente, a objetiva, né? Mas isso com o tempo você acostuma, não chega a ser um problema. Nessa linha intermediária, nós temos alguns modelos com um sensor full frame, que é o caso dessa aqui. A 6D ela tem já um sensor full frame que representa 35 milímetros de tamanho do sensor. A quantidade de pixels não importa muito. Não importa se você tem um celular que fotografa em 50 megapixels e a sua câmera fotografa em 20 ou 15, 12 megapixels. A sua câmera provavelmente vai ter uma qualidade superior. A quantidade de megapixels se refere somente ao tamanho da imagem que você consegue produzir. Mas se você não vai preencher um outdoor ou qualquer coisa parecida, não vai fazer diferença para você. A maioria das câmeras tanto fotografa quanto filma. Embora algumas tenham especialidade para filmagem e algumas tenham especialidade para fotografia. Mas todas vão atender praticamente todos os tipos de público. O que define uma câmera DSLR é que ela tem apenas uma entrada de luz. A gente vê que a gente tem um visor onde não há outra entrada de luz aqui a não ser da objetiva. Então o que acontece? Quando a luz passa por aqui, nós temos um espelho, como dá para ver na filmagem. Essa imagem passa pelo espelho e é redirecionada para esse visor.
Quando você aperta o botão do disparador, esse espelho sobe e isso aqui que a gente chama de cortina sobe junto também para liberar a passagem de luz pro sensor. Aí o sensor captura a imagem, essa cortina desce e aí o espelho novamente é solto para que a imagem seja redirecionada aqui para esse visor. Então a diferença da mirrorless é que o nome em inglês significa sem espelho, ou seja, ela não tem todo esse aparato e o mecanismo é muito mais simples, ela demanda menos manutenção. Ainda falando sobre a diferença da mirrorless, como não tem todo esse espaço, esse mecanismo de movimentação e tudo, ela consegue ser muito menor, porque ela possui só o espaço do sensor e das placas internas. Então todo esse caroço aqui, todo esse calombo aqui, a gente não precisa ter. Então toda essa parte aqui é descartada e a câmera é bem menorzinha, como eu vou mostrar no próximo vídeo. Importante salientar que uma câmera desse tipo aqui especificamente, ela é precificada em relação a uma câmera usada e até para você saber a vida útil dela por número de cliques. Então uma câmera daquele modelo maior que a gente estava falando, aguenta até 500 mil cliques. O que significa? Cada movimento de abertura e fechamento desse equipamento movimenta aquele dispositivo que é sensível e que é muito caro. Então aquele dispositivo é praticamente o preço de uma câmera inteira. Se quebrar o mecanismo da sua câmera, provavelmente você vai ter que comprar outra, não compensa arrumar. Então, por isso que a gente precifica uma câmera pelo número de cliques. Uma câmera, por exemplo, com 10 mil cliques é uma câmera seminova, muito pouco usada. Uma câmera com 100 mil cliques, dependendo do modelo da câmera, já está no final da sua vida útil. Nós temos aqui uma informação muito importante que quase ninguém fala para você. O laser das baladas, de quando você vê que tem aquele globo de luz, tem o globo de espelhos e muitas vezes tem aqueles canhões de laser. Eles são extremamente danosos para a câmera fotográfica. E eu vou explicar por que na câmera aqui de cima. O laser passa através da objetiva. E essa objetiva é a mesma coisa que você pegar uma lente e colocar no sol. Sabe quando a luz do sol é focada e acaba ficando muito mais forte no meio? É a mesma coisa. O laser passa por aqui, é concentrado e chega até o sensor. Isso pode danificar alguns blocos do sensor. O sensor é composto por diversos blocos. E é irreparável. Se queimar o sensor, você tem que trocar a câmera. Além do laser, existe uma coisa muito prejudicial para todo tipo de câmera fotográfica, que é a umidade. A umidade ela causa fungos na objetiva, ela causa fungos no dispositivo, no mecanismo todo interno da câmera, e é extremamente danoso. Os fungos na objetiva, para você ter uma noção, eles comem parte do vidro, muitas vezes danificando irreversivelmente a objetiva. Existem mãos de obra especializadas por todo o país e pelo mundo inteiro, específicas em fazer limpeza do equipamento. Não é só pó, é umidade também. Muitas vezes começa a criar fungo, você manda limpar e o profissional consegue reaver totalmente o seu equipamento. Mas se demorar muito, você não vai conseguir reaver mais o seu equipamento. Então é importante você sempre guardar o seu equipamento numa caixa hermética. Muita gente compra uma câmera, vem uma case, ela joga no fundo do guarda-roupa e esquece a câmera por meses. Ali muitas vezes tem umidade, vai piorando a situação e quando a pessoa vai descobrir, ela perdeu o equipamento. O equipamento não serve mais para nada. E eu tenho uma última dica muito importante para vocês, que é como segurar o equipamento. O equipamento ele é muito sensível a quedas também. E ela tem toda a câmera fotográfica, todo o corpo vem com uma alça como essa aqui. E não adianta, muitas vezes você pode até envolver no pescoço, mas você não consegue distanciar a câmera do jeito que você precisa, você não tem mobilidade. E eu vejo muita gente segurando a câmera somente assim. E o que está errado, porque aqui a alça não está fazendo nada. Então existe uma maneira universal para você segurar que é totalmente segura. Que é assim, você por dentro da alça você dá 1, 2 voltas e depois segura ela. Se por um acaso você soltar, ela está totalmente firme na sua mão. Isso vale para essa câmera que é leve, vale para uma câmera mais pesada. Essa lente é uma lente leve, vale para uma lente pesada também. Não faz diferença. Sempre que, por qualquer motivo,
Você esbarrar, lógico que você não pode esbarrar a câmera, mas você não vai deixar ela cair sem querer. Ela está presa na sua mão. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O assunto é muito extenso, tem muita coisa para falar. Com o passar do tempo eu vou fazendo outros vídeos específicos sobre cada assunto, como por exemplo, num próximo vídeo vai ser como cuidar bem do seu equipamento, medidas de segurança, tudo que você pode e deve fazer, tudo que você não pode de jeito nenhum fazer, dicas que às vezes para um profissional da área parecem óbvias, mas para quem não conhece, para um leigo, não são tão óbvias assim, e algumas dicas até que parecem muito inusitadas, mas que fazem uma grande diferença. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal. E o próximo vídeo será sobre as mirrorless. Te vejo lá.